Olá, meu nome é Paulo Cogos e este vídeo é contra a licença paternidade. Meu pai estava lendo o jornal, eu, graças a Deus, não leio o jornal, e ele me mostrou que agora os tribunais estão abrindo esse precedente jurídico, criando uma jurisprudência para dar licenças paternidade de até 6 meses, além dos, se não me engano, 5, 6 dias que já tem hoje. Não me interessa a lei positiva que tem aí. O fato é que isso é um absurdo. Eu vou explicar por quê. And so the conversation turned until the sun went down, and many fantasies were learned on that day. Isso aqui é Human League, maravilhoso. Música dos anos 80. Muito bem, licença paternidade. Ela causa danos econômicos e principalmente sociais, morais, à nossa sociedade. Como toda regulação do governo. Toda vez que o governo intervém de alguma forma na economia, nós vamos ter uma diminuição da utilidade econômica e, portanto, dos lucros. Alguém pode pensar que eu estou sendo materialista, mas é o contrário, eu vou explicar por quê. Ora, vocês precisam pensar na economia como um conjunto de interações entre os agentes da sociedade, que incluem empregadores, empregados, todos eles fornecem alguma coisa e recebem alguma coisa em troca. Parem de falar da minha barba, eu sei que tá parecendo um muçulmano, eu sei que tá parecendo um terrorista, mas eu raspei o bigode porque estava realmente me incomodando. Agora eu vou fazer a barba inteira. Bom, mas isso não vem ao caso. Eu continuo católico, graças a Deus. A licença paternidade vai fazer com que haja uma diminuição do poder de barganha do assalariado. É muito simples entender isso. Pensem no empregador. Ele não tem licença paternidade, ele precisa produzir. Se ele deixar de produzir, se a empresa dele perder o gás, a concorrência o engole. Isso é assim mesmo no mercado sob intervenções. Então o empresário precisa trabalhar, ele não tem esse luxo. Isso é uma coisa que nenhum marxista consegue entender. O empresário trabalha, e trabalha muito, se arrisca, e precisa de um certo talento para enxergar as flutuações nas demandas de mercado. O empregado vai ganhar licença paternidade. O que vai acontecer? Por haver essa intervenção do governo, haverá uma taxação indireta e artificial contra a profissão de empresário. E pelo menos no curto prazo, imediatamente, um subsídio ao empregado. Logo, vai haver menos empregadores e mais empregados. Se existe empregador de menos e empregado de mais, justamente por causa desse subsídio artificial da licença paternidade, é óbvio que o poder de barganha dos empregados vai diminuir. Com isso, vão diminuir também os salários. Vai haver uma concentração do capital, uma diminuição do número de empregadores, de forma que vão diminuir também férias, hora livre, vai aumentar a carga horária. Ah, mas aí o governo vai fazer mais leis trabalhistas. Se o governo fizer mais leis trabalhistas para tentar compensar esse erro, vai ser ainda pior. Porque tudo depende da produtividade marginal da mão de obra. Esta é a grande heroína dos trabalhadores. O quanto o trabalhador consegue produzir com um determinado tempo de trabalho. Isso vai aumentar o padrão de vida e isso vai nos permitir o luxo das férias, de uma redução da carga horária. Se o governo faz isso atropelando o progresso tecnológico e produtivo da economia, nós vamos passar a ter cada vez mais uma economia de subsistência. Uma economia de subsistência não vai nos permitir o luxo de aproveitar o tempo livre. Então as pessoas vão usar o tempo livre para quê? Para fazer bico. E provavelmente é isso que aqueles que adquirirem esse direito de licença paternidade vão fazer nesses 6 meses. Eles não vão lá cuidar do bebezinho e trocar fralda. Eles vão arrumar um bico, porque a economia está sempre em péssimas condições, justamente por causa dessas intervenções. Agora pensem, estamos aqui provando praxeologicamente, portanto de forma irrefutável, que essa intervenção do governo na economia vai reduzir o padrão de vida, vai reduzir o salário, vai prejudicar as empresas, vai cartelizar o supply side da economia, o lado da oferta. Isso é péssimo para a economia. Mas, o que um pai deve fazer? Um pai não deve prover a família? Não é essa a função de um pai? Inclusive com bens materiais? Claro que ele não deve se restringir a isso. Mas se ele deve prover a economia, por que diabos um pai defende a licença paternidade que vai reduzir o output econômico que poderia prover sua família? Então, o simples fato de um pai defender a licença paternidade implica que ele não está exercendo a sua função de provedor da família. Com esse posicionamento, obviamente ideológico,
reduzindo a capacidade econômica de prover todas as famílias, inclusive a dele. O que significa que ele já começa sendo um péssimo pai só por aí. Além disso, vamos voltar à ética. Os libertários brutalistas gostam muito de pensar assim: a licença paternidade é uma imposição do governo contra os empresários, uma imposição armada. Se você não obedecer, você é multado. Se você se recusar a pagar a multa, você é preso. Se você resistir à prisão, você é morto. Então é uma agressão física armada contra o empresário. Ou contra o trabalhador que quiser montar uma empresa, uma ameaça indireta a qualquer trabalhador que queira virar empresário. Antiético, por definição. Até aí eu concordo com os libertários puros, apesar de ser um conservador. Logo, é imoral. Que exemplo um pai que defende esta agressão estatal contra inocentes está passando para os seus filhos? Nós criaríamos uma sociedade forte pensando assim? Russell Kirk diz que não. Russell Kirk diz que a honra e a moral, tanto do homem quanto da mulher, são necessárias para criar uma família forte e, portanto, uma sociedade forte, já que a sociedade é uma consequência da família e não o contrário. Então, obviamente, uma sociedade que defende isso vai se enfraquecer moralmente. Não adianta ir lá trocar a fralda do pirralho. Que valores você está passando para o pirralho? Esse é o grande ponto. Wagner Clemente Soto dizia que o homem inferior quer direitos. Já o homem superior toma para si deveres. Então, um pai superior que vai passar esses valores para o filho não é um pai que vai chorar para o governo: me dá licença maternidade. Seja homem, rapaz. A sua mulher vai fazer essa função. Ela vai lá trocar a fralda do pirralhinho com 6 meses de idade. A sua função é outra. A sua função é prover, manter, proteger, passar valores viris. Sua função não é ficar lá: olha o ursinho, olha a mamadeirinha. Acorda, seja macho, rapaz. Nós vamos perder, inclusive, a distinção das funções dos sexos. Mais uma forma de homogeneizar os dois sexos. Se nós homogeneizamos os dois sexos, nós matamos a humanidade. Porque a diferenciação entre os sexos é uma característica desta categoria ontológica humana. Se nós nivelamos os dois sexos, nós deixamos de ser humanos, porque o humano é macho ou fêmea. Então, quando o pai quer ir lá trocar fraldinha em vez de trabalhar, ele está negando a sua identidade masculina. E, portanto, negando a sua humanidade. Isso é grave. Existem outros efeitos péssimos, sociológicos. Exemplo: qualquer economista de primeiro ano de faculdadezinha de esquina sabe que vai haver um subsídio para ter filho. Eu sempre fui um grande defensor do crescimento populacional. Crescer e multiplicai-vos, como está em Gênesis. Eu odeio controle populacional, Planned Parenthood, métodos anticoncepcionais, a conversinha de superpopulação. Eu abomino o crime do aborto. Mas espera um pouquinho. Para você ter filho, você tem que ter responsabilidade. Você não pode sair fazendo filho igual coelho. Quem sai fazendo filho irresponsavelmente é um animal. Nós somos homens. Então você vai ter os filhos desde que você tenha a capacidade de prover recursos materiais, morais e espirituais para eles. Você não pode sair... Claro que você vai usar meios éticos e morais para planejar a sua família. Você não vai pedir para o governo fazer isso. Você não vai usar camisinha porque é pecado. Você vai se controlar como um homem, não como um animal. Muito bem. Se houver a licença paternidade, haverá um subsídio puramente materialista, egoísta para ter filhos. O cara vai gerar um filho no mundo não porque ele quer o melhor para esse filho, não porque ele quer o melhor para o mundo, não porque ele tem uma responsabilidade como pai de família, mas só para ganhar 6 meses de férias. Esse é o pior motivo do mundo para você ter um filho. Isso vai causar uma degeneração moral na sociedade que não dá nem para imaginar. Eu não consigo imaginar quais vão ser os efeitos nefastos de uma medida dessa. Bom, mas aí como é que vai fazer para cuidar da criança? O pai tem que trabalhar? Muito bem. A humanidade sobreviveu até aqui e muito bem, sem licença paternidade. Você imagina se os homens na antiguidade tinham esse tipo de coisa? Não tinham. Na Idade Média, e os filhos eram bem criados. Com seus defeitos, nunca nenhuma época foi perfeita. Chegamos até aqui. E agora vem o governo interferir na dinâmica familiar com um subsídio imbecil desses, que ainda por cima vai lesar a economia?
nos bons tempos, as famílias sempre foram estendidas. Os irmãos mais velhos tinham a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos. A família estendida tinha avós, tinha tio-avós. Hoje ninguém tá nem aí pros avós. Ah, aquele velho chato. Os irmãos estão na balada. E aí vem o pai se feminilizar para trocar a fralda do bebê ali. Não tô falando que o pai não tem que trocar a fralda do bebê. Tem que trocar, sim. Quando for necessário. Quando ele precisar ajudar a mulher estiver doente. Não é pro cara ser um ogro também. Ele pode lavar a louça, ele pode trocar a fralda, ele deve ajudar a mulher. Agora, ele abdicar da sua função primordial, que é prover a família, para fazer isso? Não. Dispensar totalmente o papel de uma família estendida? Também não. Onde nós vamos parar desse jeito? Não estou dizendo nesse vídeo que é pro pai ser um workaholic, materialista. Não, vou só trabalhar, tasco bens materiais pro meu filho e não vejo ele crescer. Não é isso que eu tô falando. Pelo contrário. Existe um livro de um autor católico, se não me engano é... Como é que é o nome dele? Clayton Barbeau. Clayton Barbeau. Não vou lembrar o título do livro. Mas nesse livro ele escreve que o pai é um breadwinner. Ele ganha o pão. Mas ao mesmo tempo ele não deve se restringir a isso. Ele deve dividir o tempo entre o trabalho, entre ver a família crescer e assim por diante. Um equilíbrio. Um equilíbrio que se estende ao longo de todo o tempo da criação dos filhos. Desde quando o filho nasce até quando ele fica adulto, aliás, para sempre, né? Até que a morte o separe. Isso é muito importante. Agora, como é que um pai vai fazer isso com uma economia depauperada? Então ele vai passar os primeiros 6 meses brincando de ursinho bilu com o bebê, e depois desses 6 meses ele vai se matar de trabalhar para compensar os danos econômicos. Então não vai haver esse equilíbrio. Vai haver um extremo nos primeiros 6 meses e outro extremo nos meses, no tempo subsequente. Não é isso. O que nós precisamos é de uma economia saudável, um mercado pujante, para que ao longo do tempo a sociedade acumule o capital necessário para que os trabalhadores possam se dar ao luxo de trabalhar menos horas por dia ou por semana e passar um tempo com a família, obtendo assim este equilíbrio do qual nos fala o Clayton Barbeau. Então ele trabalha um pouco durante o dia, depois ele fica um pouco com os filhos, depois ele se aprimora, estuda. Hoje não. Hoje a nossa sociedade materialista nos tornou escravos de um sistema econômico cartelizado, monopolista. Isso não é capitalismo, isso é intervenção socialista no mercado. Ninguém tem mais tempo para os filhos. As mães ficam fazendo MBA até não sei quantos anos ali, depois ficam inférteis, vão fazer inseminação artificial, que é outra tragédia da nossa sociedade. Morre embrião. Tragédia societal. Quando era só liberar o mercado. E, obviamente, cultivar os valores judaico-cristãos. A licença paternidade vai contra tudo isso. Nós não precisamos implorar a magnanimidade do governo para passar tempo com nossos filhos. O que nós precisamos é de liberdade e responsabilidade para poder dividir o tempo e obter os recursos como fruto do trabalho. Então, a licença paternidade é uma grande tragédia. Fora as pressões que ela vai gerar na sociedade. Imagina, como eu já expliquei, uma sociedade economicamente depauperada, com muitos filhos mal criados, porque nego vai ter filho adoidado, sem nenhum lastro moral. Vai haver pressões na sociedade para o governo prover esses filhos, para o governo substituir o pai. Porque o pai vai ficar lá nos primeiros 6 meses se emasculando e depois vai desaparecer, certo? O governo vai querer substituir o papel do pai. Aí vai ter um monte de pressão social para o governo realmente fazer isso. Vai aumentar o welfare state, o assistencialismo. O resultado vai ser econômica, social e moralmente trágico. Portanto, abominem desde já a licença paternidade. Depois, agora já está dando 15 minutos de vídeo, eu tenho coisa para fazer. Abominem também a licença maternidade. Eu vou explicar por que em outro vídeo. Isso aí.